Olá! Começa agora mais um programa de docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Na edição de hoje, teremos uma pequena reportagem mostrando a atividade realizada pela SEDUFSM para marcar a estreia do programa. O de docente entrevista com a jornalista e ativista Baby Siqueira Abraão, correspondente do jornal Brasil de Fato na Palestina. O de docente perfil com o professor José Francisco Silva Dias, o Juca, além dos quadros de docente na história com Henrique Sinhac, questões jurídicas com o professor José Luiz de Moura Filho e o comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Fique agora com o programa de docente. Dia 8, a diretoria da SEDUFSM, o Conselho de Representantes e o Comando Local de Mobilização estiveram reunidos para assistir uma prévia do programa de docente. Nós estivemos lá para conferir como foi a recepção dessa nova ferramenta de comunicação do sindicato. Para a estreia do programa de docente, a SEDUFSM promoveu um coquetel juntamente com membros da diretoria do sindicato, do Conselho de Representantes e do Comando Local de Mobilização. Durante o coquetel foram exibidos trechos de alguns quadros dessa nova plataforma de comunicação da Seção Sindical dos Docentes da UFSM. Professor, esse ano de 2013, a SEDUFSM estreia um programa de televisão, o de docente. Qual a importância dessa nova plataforma de comunicação para a categoria? É de suma importância, porque eu estou no sindicato há 23 anos e eu escuto dos sindicalizados há 23 anos da necessidade de nós termos esse canal de comunicação. Ele sempre fez falta, durante todo o nosso movimento fez uma falta enorme. Esta falta no sentido de não só comunicar os sindicalizados, mas comunicar a sociedade como um todo. O que está acontecendo, quais são os nossos projetos, quais são as nossas lutas. Então, por isso, é de suma importância. E nós sabemos que a televisão é um dos meios de comunicação mais assistido, mais, enfim, onde as pessoas mais procuram informações. Então, nesse sentido, tanto a informação quanto da formação, eu considero de extrema importância. São várias coisas que vêm de bom, né, com isso. Primeiro, sim, porque é mais uma forma, né, de nós nos comunicarmos também entre nós, né, a partir do que esse programa vai proporcionar, né, e dos assuntos, né, dos pontos, né, que ele vai proporcionar. Entre nós, entre a comunidade acadêmica como toda, a comunidade de Santa Maria, e eu também vejo assim, que é uma forma também de investimento, né, de um sindicato num tipo de mídia, né, que vai além da questão mais do aparente, né, das coisas assim. A importância, eu acho importante a inovação. A inovação, ela é essencial em qualquer tipo de entidade, em qualquer organização. E no caso do sindicato, eu vejo que o lançamento desse programa de televisão numa TV comunitária abre a possibilidade de poder levar o trabalho do sindicato, de mostrar a universidade para a comunidade de Santa Maria e da região de Santa Maria. O compromisso de explorar mais essa forma de comunicação ficou evidente entre os dirigentes presentes no coquetel. Essa ferramenta de comunicação da SEDUFSM tem o intuito de ampliar e qualificar os debates da categoria docente, sempre em defesa da educação pública, de qualidade e referenciada na classe trabalhadora. Mais uma vez, o sindicato está presente no cotidiano de Santa Maria e mais próximo da categoria. A guerra no Oriente Médio e as alternativas de paz entre palestinos e israelenses foram os eixos da 53ª edição do Cultura na SEDUFSM, realizada em dezembro de 2012. Na ocasião, entrevistamos a jornalista e ativista política Baby Siqueira Abraão. O resultado você confere agora.
Vamos conversar agora com a jornalista Baby Siqueira Abrão, que foi correspondente internacional do jornal Brasil de Fato na região da Cisjordânia, área ocupada por Israel desde 1967 e que é reivindicada pelos palestinos. No próximo ano, a Baby também pretende voltar a realizar essa cobertura, só que na região de Gaza. Como tu analisas a cobertura da imprensa brasileira em relação a esse conflito Israel e palestinos? A mídia brasileira tem o mesmo comportamento da mídia internacional, até porque muitas notícias vêm das agências internacionais, que também estão nas mãos dos sionistas, ou então, quando não estão nas mãos, repetem aquilo que os sionistas dizem. Eu diria para você que, se não fosse a internet, até hoje o mundo ocidental não saberia o que de fato acontece na Palestina. Porque é na internet que você pode ver ao vivo o que acontece, né, os bombardeios, a violência do exército israelense, porque aí você não tem como negar, está tudo ali. Né? Então, a mídia ocidental faz o papel que os sionistas querem que ela faça. Baby, uma das questões que tu levantas em relação ao papel do governo brasileiro, que o governo brasileiro ele toma posturas em favor, né, do Estado palestino, mas o governo brasileiro também tem acordos comerciais e até militares com o governo israelense. E essa é uma das críticas que tu fazes, né, à postura do governo brasileiro. Em que especificamente tu achas que o governo brasileiro age mal? Exatamente nisso, em ter permitido a entrada de Israel no Mercosul, que foi no governo Lula, o que é dá mais perplexidade ainda, porque o Lula pessoalmente é uma pessoa que apoia a causa palestina do lado dos palestinos, e agora no governo Dilma Rousseff, em novembro de 2010, houve um acordo militar com Israel, que eu saiba foi negociado pelo Nelson Jobim, né? Não foi nem negociado pela Dilma, foi praticamente imposto ao governo Dilma. Como nós sabemos que os sionistas têm muita força, porque eles são os donos das finanças e do poderio bélico que eles têm, do poderio nuclear que eles têm, mais de 300 ogivas, e isso já foi medido por sionistas, né? Olha, nós não temos o menor problema de ir para a solução final, ou seja, explodir todas essas bombas se vocês quiserem atacar Israel, vocês, seja lá quem for vocês, né? Eu jamais poderia, porque eu não tenho força para isso. Mas o que o governo brasileiro precisa fazer, e isso foi uma decisão do Fórum também, é que os povos brasileiro e latino-americanos, a sociedade civil, que a sociedade civil mundial é que toma as iniciativas, né? Entrando na campanha por boicote de investimento e sanções para Israel, agora deve ir para Brasília nas próximas semanas, tentar começar a fazer lobby para o fim do acordo comercial Mercosul e Israel. E o embargo militar a Israel também precisa ser feito, então vai se negociar no nível latino-americano para que os governos da América Latina evitem comprar armas de Israel. Agora, aqui, Israel já é sócia de grande parte da Embraer, a Elbit System está aqui no Rio Grande do Sul, é uma coisa bem mais complicada, mas acho que a gente tem que tentar sim. Enquanto Israel ocupar a Palestina, ela não pode. Existe, inclusive, uma resolução da ONU que impede os países de fazerem acordos militares com Israel. E isso está sendo desrespeitado, quer dizer, o Estado de Israel, além de desrespeitar as resoluções da ONU, ele acaba obrigando os países a também desrespeitar. Então, para que existe o direito internacional se ele não vai ser respeitado? Vamos voltar ao estado de natureza hobbesiano. O homem é o lobo do homem. É complicado. Certo. A gente observa também que o governo dos Estados Unidos e a imprensa ocidental, de uma forma geral, ela consegue estabelecer rótulos, né, em relação a determinados grupos. Por exemplo, o Hamas é terrorista, o Hezbollah é terrorista. Né? Como é que tu vês essa questão da construção, né, do conceito de terrorista, por exemplo?
A construção do conceito de terrorista é complicada porque ela vem das grandes potências, e as grandes potências decidem o que elas acham melhor decidir. Na verdade, a legislação internacional, o direito internacional, concede a qualquer povo o direito de se defender por qualquer meio à disposição, inclusive a luta armada. Então, não existe terrorismo por parte dos grupos, até porque nós sabemos, via a Revolução Francesa, que o terror vem do Estado, o terror nunca vem da sociedade civil, porque a sociedade civil reage a uma situação de opressão, sempre. Então, o Hezbollah e o Hamas, por exemplo, não existiriam se Israel não estivesse ocupando a Palestina e não tivesse ocupado o Líbano. Então, a raiz da questão, para mim, a meu ver, são os sionistas, porque a partir do momento que eles entraram na Palestina, e o plano é construir a grande Israel, que é a Palestina, o Líbano, a Síria e uma parte grande do Iraque, e Egito até o Rio Nilo, né? Então, é complicado, é esse o projeto sionista, e os árabes sabem disso. Eles sabem que eles estão sob risco de perder suas terras, e eles fazem a resistência. E a resistência armada, porque a gente não pode esquecer que o exército de Israel é o quarto mais bem armado do mundo, né? Então, a meu ver, ali existe um agente de terrorismo, que é o Estado de Israel. Os povos se armam para poder resistir à tomada de suas terras. Tanto que o Hezbollah colocou o exército de Israel para fora do Líbano, né? Não fosse o Hezbollah, isso não teria acontecido. O Hamas, por exemplo, não faz, na verdade, luta armada mais. Quem joga os foguetinhos de fabricação caseira em Sderot são as outras brigadas de casa. E também não podemos esquecer que Sderot era uma aldeia palestina em que os moradores foram expulsos para Gaza e foi tomada por Israel. Então, eles estão tentando retomar as suas terras. Isso não é terrorismo. Tu que estiveste lá naquela região, né, da Cisjordânia, no Oriente Médio, se pode falar em paz nos territórios ocupados? Olha, eu sempre digo que a gente fala em paz quando há guerra. Ali não há guerra, ali há uma ocupação militar violenta sionista da Palestina. Você tem guerra quando você tem exércitos em ação, países um contra o outro. A Palestina não tem nem exército, ela tem uma polícia treinada e controlada por Israel. As armas dessa polícia entram por Israel. Então, não há uma guerra. Se a gente for falar em guerra, é uma guerra de Israel contra um povo desarmado, né? Então, você só pode falar em paz quando há guerra, e a paz é entre pares. Os dois têm a mesma potência guerreira. Então, os dois podem sentar a uma mesa e discutir a paz. No caso da Palestina, não. Essas negociações, chamadas negociações de paz, até agora, desde Madrid, né, foram feitas para que Israel continuasse o seu expansionismo. Então, na verdade, as negociações de paz servem como uma maneira de ir postergando o fim da ocupação militar da Palestina. Elas não resolvem nada. Resolve como agora, que a ONU decide, que os países da ONU decidiram na Assembleia que a Palestina deve existir nas fronteiras que tinha antes da Guerra dos 6 Dias, em 1967, que foi quando Israel tomou Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e Gaza, né, que estava nas mãos do Egito. Aí sim, mas não é o que o povo da Palestina quer. Pesquisas realizadas na Palestina, inclusive quando eu estava lá, mostram que o povo da Palestina quer um único Estado democrático para todas as pessoas que moram na região. A solução de 2 Estados foi uma solução imposta aos palestinos e uma solução que não tem nenhum respaldo legal, porque a Assembleia que decidiu a partilha, aliás, ela não decidiu, ela recomendou. Porque a Assembleia, no sistema ONU, a Assembleia não pode tomar nenhuma decisão. Quem só toma decisão é o Conselho de Segurança. Então, a Assembleia recomendou, o Conselho de Segurança nem se reuniu para decidir a partilha, porque ele não tem competência dentro da Carta da ONU para criar países. Foi uma coisa criada, o Israel foi uma criação unilateral dos sionistas, na base de massacre, de expulsão do povo palestino das suas terras, das suas casas, e que forçou a barra para a criação do Estado de Israel. Não teve nada a ver com a ONU, não.
Então, não há como se falar em paz sem justiça, né? Eu gosto muito daquela música, paz sem voz não é paz, é medo. Né? E o povo da Palestina sabe disso. E eles dizem que, mesmo tendo a solução de 2 estados, eles vão continuar lutando por um Estado único. Como disse o Irabi, é um cidadão, um voto. Né? E vamos deixar que o povo da Palestina e de Israel decidam o que é o melhor futuro para eles. Um único Estado, não vai mais ser Palestina e Israel. Mas quem vai decidir o nome que terá esse Estado são eles, não somos nós. Eu acho que nós temos que apoiar as soluções diplomáticas, não as soluções de força. As soluções de força são tomadas pelo governo de Israel. E eu vou te dizer, não é a grande parte da população de Israel está com os palestinos. Né? Eu participava das manifestações ao lado de muitos amigos israelenses, eu fiz muito amigo entre os israelenses, eu tenho muitos amigos judeus que estão do lado da Palestina e contra o sionismo. Conversei com a jornalista Baby Siqueira Abrão, jornalista brasileira, correspondente do jornal Brasil de Fato na região do Oriente Médio. Baby, muito obrigado. Obrigada a vocês. No D-Docente Perfil de hoje, mostraremos um pouco do trabalho do professor José Francisco Silva Dias, o Juca. Juca iniciou a luta pela valorização dos idosos ainda nos anos 80. Atualmente, desenvolve projetos de extensão para a melhor idade no Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Assista agora o D-Docente Perfil. José Francisco Silva Dias, eu tenho 65 anos, eu vim para a Universidade Federal de Santa Maria em 76, 82 eu fiz o meu mestrado e fiz um levantamento da questão do idoso na época, porque no mesmo ano houve a primeira Assembleia Mundial do Envelhecimento em Viena, e onde começaram a aflorar as questões do futuro do envelhecimento. Em 84 eu montei um núcleo integrado de estudos e apoio à terceira idade do Centro de Educação Física. Em 85 começamos a formar os primeiros professores de educação física no Brasil com a habilitação a trabalhar com os mais velhos. Né? Eu fiz uma tese de doutorado propondo a consciência do envelhecer numa parceria com a educação. Em outras palavras, de rápido, é mostrar desde a pré-escola, de maneira transversal no currículo, até a universidade, o que é o envelhecimento humano. Quando eu monto o núcleo em 84, eu começo a trazer para minhas aulas de natação pessoas idosas de Camobi. E lancei também, nessa época, os GAFT, que eram os grupos de atividade física para a terceira idade, que permanece até hoje na universidade. Consegui ajudar que mais de 80 universidades brasileiras, sejam públicas ou privadas, começassem os seus programas. Ajudei a CEE, CRT, junto com o Conselho Estadual do Idoso, que eu ajudei a formar, ajudei a montar o estadual. E quando eu abri o Aluno Especial 2, era trazer para dentro da universidade, como ele existe até hoje, abrir a universidade convencional para trazer para dentro dela a universidade com o conhecimento e experiência da Universidade da Vida. Se você olhar hoje o núcleo, ele traz assim, praticamente todas as áreas da universidade estão acopladas no núcleo. E do interior de São Cepé, no primeiro dia, em 1992, um senhor que era peão campeiro a vida inteira dele. Ele veio para cá com 74 anos e quando eu perguntei o que ele fazia, ele perguntou o que me interessava, que ele, um peão velho, analfabeto, eu digo, não nos interessa o que o senhor fez, que a gente quer aprender. Ele disse que ele estava acostumado a criar gado solto, que ele queria aprender como é que se criava gado no galpão. Aí eu fui lá, confinamento, zootecnia. Escrevi esse senhor na zootecnia. 3 meses depois me ligaram para o núcleo, um colega meu, de cirurgia de grandes animais, e disse assim, tem aqui do teu projeto, um velhinho aqui que eu gostaria que tu viesse vir aqui. Quando eu chego lá, ele está no meio ali do campo, e todo mundo de jaleco branco, e daqui a pouco, quando eu estou chegando, olharam para mim e abre aquele monte de estudantes, e ele vem de lá de jaleco branco, todo ensanguentado, emocionado, dizendo, o senhor pode pegar meu palheiro aqui do bolso? Tremendo. Eu peguei o palheiro dele, o senhor pode pegar o fósforo, acender o palheiro? Professor Juca, não é que o senhor me disse que eu podia ensinar
O doutor aí, que é um professor novo, ele nunca capou um cavalo a campo e eu ensinei com o meu cipózinho como é que eu capava. Por isso eu estou ensanguentado. Não precisa dizer mais nada. Isso é de uma riqueza ímpar. Né? E veja bem, e nós usamos aquilo que há uns anos atrás, o governo que começou a querer usar, usando aonde? Em vagas ociosas por disciplina. E esse conhecimento veio parar aqui dentro. As grandes mobilizações nas ruas que pediam o retorno das eleições diretas e o enfrentamento entre Lula e Collor nas primeiras eleições marcaram a história do processo de redemocratização do Brasil. São essas temáticas que apresentamos hoje no D-Docente na História. No programa passado conversamos um pouco sobre a ditadura militar. É importante agora lembrar dois eventos que ocorreram em janeiro de 1984, que foram decisivos também para o fim da ditadura militar. Em 12 de janeiro de 1984 ocorre o primeiro grande ato, né, das diretas já em Curitiba, a qual reuniu cerca de 60 mil pessoas que lutavam então pelo retorno das eleições presidenciais diretas. E no dia 25 de janeiro de 84, 300 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé, em São Paulo, também apoiando o movimento das diretas já. E a Rede Globo, numa tentativa de minimizar o potencial do ato, veiculou o evento apenas como se fosse uma comemoração do aniversário da cidade. Mas o Brasil democrático das diretas já nascia excessivamente conservador. A passagem da ditadura militar para a democracia mantinha uma série de desigualdades sociais, altos índices de desemprego, de inflação, uma dívida externa pesada, ao qual a população brasileira levou muito tempo para superá-la. E, além disso, a democracia, que parecia unir todos os setores, continuava reprimindo os trabalhadores. Apesar do movimento, né, das diretas já em 84, as primeiras eleições diretas no Brasil apenas ocorreram no ano de 1989, onde, infelizmente, se deu continuidade às políticas conservadoras, em que foi eleito, então, um candidato, né, que, como o Brizola gostava de chamar, um candidato filhote da ditadura. Naquelas eleições em que ocorreu uma decisiva polarização na sociedade brasileira, Collor representava os setores que outrora haviam apoiado a ditadura militar, enquanto que Lula representava as esperanças de uma sociedade mais justa e igualitária. No último debate presidencial de 1989, uma das organizações, também filhote da ditadura, a Rede Globo, foi decisiva para a vitória do candidato conservador. Uma das declarações mais importantes nesse sentido, de evidenciar o apoio da Globo ao candidato conservador, ao Collor de Mello, foi uma das declarações, né, numa entrevista do ano passado, à própria Rede Globo, do vice-presidente na época das organizações Globo, o Boni. Ele disse assim: eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam vazias, inteiramente vazias ou com papéis em branco. Todo aquele debate foi produzido, ou seja, nas declarações do vice-presidente da Globo, mostrando o quanto a organização apoiou diretamente aquele candidato que era a continuidade do conservadorismo da ditadura militar no Brasil. O regime de dedicação exclusiva é considerado uma das grandes conquistas da categoria. Mas afinal, o que pode e o que não pode no regime de dedicação exclusiva? Confira agora no Questões Jurídicas. O tema de dedicação exclusiva vem sendo muito discutido nos últimos tempos, provavelmente em função de que a Universidade Federal de Santa Maria assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal em razão da suposta ocorrência de irregularidades nessa matéria. O regime de dedicação exclusiva, ele pode ser alterado, né, para regime de 40 horas ou de 20 horas sem dedicação exclusiva ou vice-versa. Isto tudo depende do edital, do concurso para o qual foi aprovado o servidor que supostamente quer alterar o seu regime.
A legislação exige que, no mínimo, o servidor se encontre há 2 anos no regime original do seu edital de concurso. Um outro prazo que deve ser observado é que o servidor jamais poderá alterar o seu regime de trabalho de 40 horas ou 20 horas para dedicação exclusiva se ele estiver a menos de 5 anos do prazo mínimo para a sua aposentadoria. O artigo 4º da Resolução 04 de 95, que trata da matéria, prevê algumas possibilidades ao servidor em regime de dedicação exclusiva. Dentre elas, a possibilidade de colaborar em assuntos de sua especialidade, de forma remunerada ou não, autorizado pelo seu departamento. Esta colaboração, como bem reza este artigo, deve ser esporádica, e é aí que reside uma série de discussões. A participação de professores em banca de teses de doutorado ou dissertação de mestrado poderia ser considerada uma infração ao critério da eventualidade quando estas oportunidades são remuneradas? Muitas instituições hoje o fazem, até porque têm dificuldade de conseguir montar uma banca à altura ou adequada para o desempenho dessa tarefa. Ademais, existem outras atividades que podem ser desenvolvidas de forma individual, como, por exemplo, alguém que tem propriedade rural e que, eventualmente, comercializa algum animal ou tem um talão de produtor. Esta atividade, exercida aos finais de semana, de forma absolutamente individual e não profissional, poderia ser considerada como uma infração ao regime de dedicação exclusiva? Muitas são as dúvidas a ser dirimidas nessa área. E a própria universidade, em função de todos esses eventos da ação do Ministério Público, vem procurando adaptar esta resolução e até, digamos assim, qualificá-la para evitar futuros constrangimentos à instituição e aos seus servidores. Encerramos agora com o comentário semanal do professor Humberto Gabi Zanata, esta segunda edição do programa De Docente. Lembrando que o programa estará disponível em nossas redes sociais, em nosso site e também no site da TV Santa Maria. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente. Mais do que dar o peixe, todo mundo sabe, é preciso ensinar a pescar. Por isso que Santa Maria tem que procurar alternativas para viver o seu tempo, a sua vida agitada, dinâmica, quando não há vestibular, como é o caso deste janeiro. Mas também não deve se preocupar com o crescimento da universidade e a sua expansão para outros municípios, porque afinal a Universidade Federal de Santa Maria nasce como universidade multi-universidade. E algumas universidades ou alguns cursos superiores são originários dos seus campos, dos seus primitivos campi, que deram origem a algumas universidades federais ou alguns centros de ensino. Por isso que Santa Maria, especialmente os que acham que a universidade é só de Santa Maria e não da região, não deve se preocupar e devem procurar juntos outras alternativas para a cidade continuar se desenvolvendo e crescendo com qualidade. Até a próxima De Decente, Decente.